Lígia Catarina da Variável do Futuro. Viemos aqui à Feira de Produtos Biológicos de Braga para falar com os produtores, com as pessoas que trazem saúde à nossa mesa. Eu sou José Sousa, da Biodiversos. Somos 3 sócios que desde 2005 resolvemos criar a Biodiversos em Ponte Lima, Arcozelo Ponte Lima. Alugámos uma quinta que posteriormente convertemos em agricultura biológica. Formados na Escola Superior Agrária de Ponte Lima em 3 áreas diferentes das ciências agrárias, eu mais ligado à parte verde, às plantas, hortícola e paisagista, o Jorge agropecuária e a Lia ambiente. A base da formação é igual, mas temos essas 3 especializações. Posteriormente ainda fizemos cursos de técnicos em modo de produção biológico para sabermos um pouco mais sobre a área em que nos enquadramos, e todos os dias estamos a aprender, quer uns com os outros, com a partilha do conhecimento entre pares, quer com as nossas próprias plantas e com o ecossistema produtivo em que nos inserimos. A base de tudo é o respeito por todas as plantas, pela natureza e por esse ecossistema produtivo, que é algo que às vezes é um pouco difícil de compreendermos, porque quando somos formados na base das ciências agrárias, somos habituados a pensar em explorar, produzir e explorar as plantas. Por isso é que até chamamos, em vez de ecossistema produtivo ou uma quinta onde se integram vários seres vivos a trabalhar em conjunto e intercomplementariedade entre eles, nós chamamos de exploração agrícola, porque já somos formatados para explorar tudo o que está à nossa volta. Se nós começássemos a pensar em respeitar, em vez de explorar, se calhar conseguimos obter, e conseguimos, porque nós somos um desses casos, conseguimos obter melhores resultados e restabelecer aqueles desequilíbrios que nestes últimos 50 anos a agricultura veio a provocar nesses nossos ecossistemas produtivos, como eu lhes chamo. Aqui é um mercado em que todas as semanas nos encontramos, ouvimos trazer os nossos produtos e os de outros colegas ao encontro dos nossos clientes, neste caso em Braga, mas ao mesmo tempo também fazemos outros mercados em Gondomar e no Porto, no mesmo horário, em que levamos às pessoas precisamente o fruto do nosso trabalho, que todos os dias nos cansa bastante, mas quem trabalha por gosto cansa, mas é com gosto, e já vão quase 20 anos de gosto a trabalhar num ramo e numa área que nós temos a certeza absoluta cada vez mais que poderá ser alternativa, e é alternativa a outros modos de produção mais explorativos do quanto é vida, porque a essência da produção, seja do que for, é a vida. E para haver vida tem de haver equilíbrio. Para haver esse equilíbrio, primeiro temos de restabelecer, já que a fertilidade do solo, por exemplo, foi completamente adulterada nestes últimos anos. Muitos solos estão completamente esterilizados, estão cheios de componentes que não fazem parte desses solos. Aquilo que mais trabalha para nós, que são os micro-organismos vivos do solo, que disponibilizam os nutrientes às próprias plantas que nós queremos cultivar, que tornam esse solo fértil, tornam esse solo vivo, foram completamente dizimados e muitos deles completamente esterilizados, servindo apenas de base de suporte às plantas. Como é que trata os solos? Nós alimentamos os solos, não os tratamos, porque cada planta tem as suas necessidades. As plantas são seres vivos como nós temos de compreender que todos nós somos diferentes, todos nós temos necessidades nutritivas diferentes, todos nós temos as nossas condições para sermos felizes, não é? Para sermos felizes, cada um tem os seus critérios. As plantas são iguais a nós, a mesma planta em alturas diferentes do ano têm necessidades diferentes. Depende das condições que encontram. Nós próprios precisamos de mais ou menos água. Agora, no calor, nós precisamos de beber um pouco mais de líquidos, água.
de preferência nesta altura. No inverno, se calhar, precisamos também nos hidratar, mas talvez com bebidas quentes e outro tipo de hidratação, como sopa, em que os nossos legumes podem ser utilizados para dar vida, tanto a nós como a todo o que nos rodeia. A diferença do cuidar de um solo onde tem hortícolas e onde tem frutas, por exemplo? O cuidar do solo, só a palavra cuidar diz logo tudo. Temos de conhecer esse solo, temos de cuidar desse solo, saber quais são os desequilíbrios que existem nesse solo. Primeiro temos de conhecer muito bem o solo e para isso temos de fazer o que se faz também na agricultura convencional, que é termos bases científicas para podermos agir. Então temos de fazer análise do solo para saber exatamente esses equilíbrios. E depois, em função do conhecimento desse solo, temos de trabalhar aquilo que eu costumo dizer, trabalhar a amizade com as plantas, que é, nós para conhecermos uma pessoa e considerarmos a pessoa amiga, temos de a conhecer muito bem. As plantas é a mesma coisa. Nós temos de conhecer muito bem cada planta que vamos pôr a interagir entre elas, tanto aquelas que são para produzir, como são aquelas para ajudar a produzir. E nós temos de as conhecer muito bem para criarmos as condições nesse solo e em tudo o que as rodeia para elas poderem alimentar. Se for um pomar, o pomar não são só as árvores que vamos lá colocar que vão dar o fruto, é todos os seres vivos que estão envolvidos nesse processo, é todo o ecossistema produtivo. Nós temos de criar um equilíbrio tal que a planta se considere e que sinta, entre aspas, as melhores condições possíveis para ela desenvolver. E por vezes nós temos de saber que há algumas outras plantas ou outros seres vivos que nós não podemos pôr nesse ecossistema. Porquê? Porque as plantas, tal como nós, também têm inimigos, entre aspas, ou plantas que gostam menos, ou seja, nós temos de estar cada vez mais cientes e ter mais conhecimento de todo o ecossistema em si para criarmos uma harmonia entre todos esses seres vivos. E as condições que nós criamos para hortícolas, por exemplo, são completamente diferentes daquelas que vamos criar para implantar um pomar, por exemplo, ou então para implantar, seja um olival, seja uma vinha, seja o que for. Todos os agentes vivos que vão interagir para que tudo corra bem e em equilíbrio são diferentes. Alguns podem ser comuns, mas têm papéis diferentes depois na ação que ocorre naqueles pontos. Os próprios nutrientes, a extração dos nutrientes costuma ser a produção biológica não deita nada, não faz nada, não fertiliza. Nós alimentamos o solo, alimentamos os micro-organismos do solo e esses micro-organismos do solo é que vão depois disponibilizar os nutrientes às plantas com vários processos mais ou menos complicados que nós temos de saber como é que são esses processos, mas as pessoas só têm de saber, normalmente, a não ser que seja algum entendido ou que queira aprofundar, e daí existem escolas de especialidade, existem mestrados da agricultura biológica, existem outras especializações para conhecer isso de uma forma mais profunda e ajudar-nos a criar conhecimento científico na agricultura biológica, que é fundamental. Mas o que nós temos de saber é que esses micro-organismos, ao pegarmos num punhado de terra de um solo de agricultura biológica, estamos a pegar em bilhões, muitas vezes, de pequenos micro-organismos que estão a trabalhar para nós. Não somos nós que estamos a trabalhar para eles, nós limitamos-nos a tentar compreender dentro das nossas limitações, não é? Mas esses micro-organismos é que vão criar as condições ideais para as plantas poderem ter os nutrientes de uma forma livre, poder aceder a esses nutrientes de uma forma livre também, e irem buscar exatamente a quantidade que precisam, tanto dos nutrientes como da água, por exemplo, que é fundamental na horticultura e em todos os meios de produção vegetal, tanto também em outros reinos, como é o reino dos fungos, que também interagem para ajudar nesses micro-organismos. Existem muitos
fungos, bactérias, vírus, tudo o que existe como vida, que nós às vezes até damos um ar assim mais depreciativo ou até que não gostamos muito dos termos ou daquele tipo de organismos. Todos eles existem e são fundamentais para criar esses tais equilíbrios, para depois a planta poder ter as condições ideais para se desenvolver. Até claro que ela... Como? Até chegar à nossa mesa. Até chegar à nossa mesa, mas até chegar a essa mesa, desde que sai dos nutrientes. Primeiro, as plantas são como nós, são seres vivos como nós, temos de cuidar delas desde a semente, elas têm uma fase juvenil também, nós temos que conhecer todo o processo delas se desenvolver, nós temos de conhecer todas as fases de desenvolvimento e de cada uma nós chegamos a ter, na Biodiversos, nós chegamos a ter na primavera, verão, mais de 100 plantas diferentes a ser produzidas ao mesmo tempo. E a minha função e de quem quiser que as coisas corram bem, que não correm sempre bem, e nós estamos lá para tentar ajudar nos desequilíbrios, é criar amizade com essas 100, ou seja, conhecê-las muito bem, para quando existir algum desequilíbrio, alguma necessidade, nós olharmos para elas, falarmos com elas, entre aspas, e percebermos o que é que elas necessitam, o que é que devemos fazer, se é algum inimigo que ela não quer que esteja lá, se é uma erva que ela gosta menos, se a disponibilidade dos nutrientes está desequilibrada, se não tem o sol suficiente, se tem sol a mais, se tem temperatura a mais, umidade a mais, a menos. Temos de ter essa noção, ou se o próprio solo, muitas das vezes nós podemos concluir, para sermos mesmo amigos das plantas, não as podemos pôr nas condições que temos. O mundo vegetal.